podcast Viver Bem. Eu sou Juliana Garcia e hoje nós vamos entender o que faz um neurologista e um neurocirurgião. Você já foi a um neurologista alguma vez? Já teve algum sintoma que despertou aquela curiosidade? Será que eu preciso de um neurologista? Então, fica com a gente que a gente vai entender tudo dessas duas especialidades da medicina. Muita gente confunde e a gente vai esclarecer por quê. Estamos recebendo um casal, uma neurologista e um neurocirurgião. Então, nada melhor em família, né? Em casa mesmo vocês já atendem essas duas áreas e vão nos ajudar aqui a explicar para quem está acompanhando o podcast Viver Bem o que é que faz um neurologista e um neurocirurgião. Seja bem-vinda, doutora Larissa Muito obrigada, Juliana. Doutor Daniel Lopes, bem-vindo. Um prazer receber vocês aqui. Prazer é nosso. Então, vamos começar explicando o que é que faz um neurologista, doutora Larissa. O neurologista, Juliana, é o especialista nas doenças clínicas que acometem o sistema nervoso. Tanto o sistema nervoso central quanto o sistema nervoso periférico. O sistema nervoso central, cérebro, né, todo o encéfalo ali dentro do crânio, medula, nervo periférico, músculo e junção entre o nervo e o músculo, junção neuromuscular. Qualquer doença que acometa alguma região do sistema nervoso é com a gente. Que doenças são essas que a gente precisa procurar um neurologista? O neurologista cuida das dores de cabeça, né, enxaqueca, cefaleia tensional, toda a parte de dor de cabeça, tremores, tremor, doença de Parkinson, tremor essencial, convulsões, né, toda a parte de epilepsia, neuroimunologia, né, que envolve esclerose múltipla, neuromielite óptica, inflamação da medula, inflamação de nervo óptico, né, as doenças neuromusculares, né, como miastenia graves, esclerose lateral amiotrófica. Então, é uma especialidade bem abrangente, né? E o neurocirurgião, doutor Daniel, quando o paciente ele é encaminhado pelo neurologista ou ele já pode ir para o neurocirurgião, dependendo do caso? Muitas vezes o paciente já é encaminhado pelo neurologista, né? Então, no caso de uma dor de cabeça, que o paciente procura um neurologista e durante a investigação o neurologista encontra um tumor cerebral, por exemplo, né, o paciente vai ser encaminhado ao neurocirurgião, né? Às vezes o paciente procura o neurocirurgião por uma dor na coluna, né? Pois muitas vezes dores na coluna estão relacionadas a problemas possivelmente cirúrgicos, como hérnia de disco, né? Então, o neurocirurgião ele vai tratar as patologias potencialmente cirúrgicas do sistema nervoso central ou sistema nervoso periférico, tá? Então, tem um tumor, como eu já falei, tem a hérnia de disco, né, tem aneurisma cerebral, malformações vasculares, tanto cerebrais como da coluna, tá? Então, são patologias que podem vir a ser necessários o tratamento cirúrgico. Se a gente fala de trauma, também o trauma na cabeça, o trauma na coluna, né, o sangramento dentro da cabeça ou o sangramento na coluna, também são patologias que podem vir a ser necessário o tratamento cirúrgico e o neurocirurgião acompanha. Você falando aí das doenças, né? Por exemplo, um tumor ou um aneurisma. Eu vendo, uma dor de cabeça. Geralmente, quando a gente tem uma dor de cabeça muito forte, a gente fica com aquela dúvida. Exatamente. Será que é uma dor de cabeça normal? Ou será que pode indicar algo grave? Pode, um sintoma simples como a dor de cabeça pode ser sinal de uma doença grave? Como é que a gente sabe? Sim, Ju. Essa queixa é o X da questão, né? É o que a gente trata diariamente no consultório. Primeiramente, é preciso entender que as dores de cabeça, elas são divididas em primárias e secundárias. As dores de cabeça primárias, a dor é a própria doença, como enxaqueca, cefaleia tensional, cefaleia em salvas. Já nas dores de cabeça secundárias, a dor ela é um sintoma de uma outra doença. Pode ser uma doença mais simples, como um resfriado comum, uma virose, uma dengue, desidratação, ou uma doença mais grave, como o tumor cerebral, que o Daniel falou, o sangramento intracraniano. Então, existem alguns sinais de alarme, sinais de alerta, que na presença desses sinais o neurologista precisa investigar ou o clínico precisa encaminhar para o neurologista, para um pronto-socorro, né? Então, quais seriam esses sinais de alerta? Dor de cabeça que surge tardiamente na nossa vida, né? Após 50 anos. Dor de cabeça que ela se instala subitamente, ela atinge o pico máximo de dor muito rápido. Ou uma dor de cabeça que vem acompanhada de um outro sintoma neurológico, como perda de consciência, crise convulsiva, perda de força de um lado do corpo, visão dupla, desequilíbrio, febre muito alta, certo? Então, esses são sinais de alarme que a gente precisa investigar. Geralmente vai ser necessário o exame físico, neurológico, colher a história do paciente e utilizar-se de algum exame complementar.
seja uma tomografia computadorizada, uma ressonância magnética, ou até mesmo a coleta de líquido, certo? Então, a gente precisa investigar para ou identificar ou afastar, né, uma doença mais grave e conduzir de forma clínica ou encaminhar para o neurocirurgião e assim por diante. Recebeu o diagnóstico, foi no neurologista, aquela dor de cabeça e foi identificado um tumor. Como é que é o prosseguimento a partir daí, doutor Daniel? Quais são as opções de tratamento? Avançaram os tratamentos nessa área? Bem, o primeiro ponto é a gente tentar identificar que tipo de lesão é essa, né? Então, com a ressonância, atualmente é o melhor exame para a gente conseguir ver detalhes dessa lesão e pensar pensar no diagnóstico e tratamento adequados. Então, a gente tem tumores primários e tumores secundários também, né? Os tumores primários são aqueles tumores que surgem daquela região. Então, é o tumor que ele é do tecido do sistema nervoso, tá? Ele surgiu ali, tá? E o tumor secundário por exemplo, nós temos as metástases. Então, são tumores que inicialmente elas são de outras partes do corpo, como o câncer de pulmão, o câncer de mama, tá? E aí acaba lançando lesões lá para o sistema nervoso, certo? Então, nós avaliamos a imagem, né? E aí, de acordo com a imagem, nós temos uma ideia de qual é a lesão. Dificilmente nós temos uma certeza apenas com o resultado após cirurgia do anatomopatológico, tá? Então, a partir dessa ideia inicial, nós programamos as próximas etapas de tratamento. Então, citando como exemplo, um tumor primário que é benigno é o meningioma, tá? O meningioma é uma lesão que pode ser acompanhada sem a necessidade de cirurgia, se inicialmente for uma lesão pequena e que não traga sintomas ao paciente. Porque muitas vezes o paciente tem uma dor de cabeça, vai fazer o exame de imagem e acha o meningioma, tá? Só que o meningioma, naquela situação, às vezes ela não é a responsável pela dor de cabeça. Uma lesão pequenininha que está ali, foi achado mais. O neurologista ou o médico que atendeu inicialmente encaminha para o neurocirurgião, para sim o neurocirurgião fazer essa avaliação inicial. E aí, meningiomas dá para acompanharmos com o exame de imagem. Assim como meningiomas, temos outras lesões, como às vezes lesões ósseas do crânio, que dá para acompanharmos com exames de imagem seriados e avaliarmos se essa lesão está crescendo, se está estável. Se estiver estável e não estiver ocasionando sintomas, geralmente o tratamento é não cirúrgico. Mas se é uma lesão que está levando sintomas ao paciente, então se a dor de cabeça é sim secundária a esse tumor, ou se o paciente tem uma fraqueza no corpo que é secundário a esse tumor, tá? Ou se esse tumor está levando a edema cerebral, tá? Pode ser necessária a cirurgia. E atualmente nós temos grandes avanços, tanto na forma de realizarmos a cirurgia, então com materiais diversos para deixar a cirurgia mais segura, tá? Como também no acompanhamento e no diagnóstico adequado. Então, a exemplo, no centro cirúrgico, para realizarmos uma terapia cirúrgica de um tumor cerebral, a gente utiliza um microscópio. O microscópio vai fazer com que aumente aquele campo cirúrgico, então um tumor que é pequeno, quando usamos o microscópio, ele fica bem grande e isso facilita identificarmos os vasos e tratarmos com maior segurança aquele tumor. Então, os microscópios hoje em dia estão muito avançados. Tem microscópio que a gente vê em 3D, né? Tem microscópio que a gente pode utilizar junto a ele um neuronavegador. O neuronavegador é uma estrutura que identifica de forma adequada a localização da lesão e das estruturas ao redor. Isso traz uma maior segurança no tratamento cirúrgico. Hoje em dia, em alguns hospitais, principalmente no sul e sudeste do país, nós temos salas híbridas que utilizam a ressonância intraoperatória. Então, o paciente é submetido à terapia cirúrgica e se o cirurgião fica inseguro se conseguiu retirar totalmente ou não a lesão, é feito um fechamento primário naquele paciente da cabeça, leva para essa sala que fica colada, parede a parede com a sala onde foi realizada a cirurgia, e ele faz uma ressonância naquele momento. Então, a partir dessa ressonância,
o radiologista avalia junto com o cirurgião e aí vem, não, ainda tem lesão aqui. O paciente volta para a sala, que é dividido por uma parede, e aí reabre e realiza o tratamento final. Tá? Então, são avanços tecnológicos que estão cada vez mais deixando a cirurgia mais segura, né, para o paciente e para o cirurgião. Aquela cirurgia que faz com o paciente acordado, pode ser para o tumor também, sim, ou tem uma indicação específica? Sim, as cirurgias com o paciente acordado geralmente são utilizadas para lesões onde estão próximas a áreas importantes no cérebro, como áreas que controlam a linguagem, áreas que controlam a fala. Tá? Então, se eu tenho um risco durante a cirurgia de lesar essa área extremamente importante e o paciente sair da cirurgia sem falar, um dos artifícios que utilizamos é deixar o paciente acordado. E durante a cirurgia, durante a ressecção do tumor, nós vamos conversando com o paciente. Se é uma área que é responsável pela motricidade, da mesma forma, vamos testando a força. Às vezes o paciente é colocado para tocar um instrumento, tá? Para testar se a habilidade dele, tanto de força, velocidade de movimento, capacidade de raciocínio, está adequada, né, durante a cirurgia. Tá? Tem alguns cirurgiões, né, que utilizam essa técnica de cirurgia acordada independente da localização da lesão. Tá? Porque, como nós sabemos, todas as áreas do cérebro são importantes. Tá? Muitas vezes não temos vamos dizer assim, esse mapa cerebral ainda, né, tão bem definido, mas sabemos que todas as áreas são importantes para conseguirmos comunicar uma região e outra. Então, tem cirurgião que faz essa cirurgia acordada em todos os pacientes, para exatamente testando todas essas funções que são mais difíceis de serem testadas. Tá? Porque a força é muito fácil, você pede para mexer a mão, abrir e fechar a mão. A fala simples é muito fácil. Agora, capacidade de raciocínio, cálculo, de ele identificar uma informação e saber dar a resposta adequada, isso é mais difícil. Então, áreas que muitas vezes a gente não tem muito bem mapeada, pode ter essa função, e aí, por isso, alguns cirurgiões fazem sempre com o paciente acordado. E o aneurisma, doutor Daniel, sempre tem que fazer cirurgia? O que é o aneurisma cerebral e quando a cirurgia é indicada? Joia. Bem, o aneurisma, vamos pensar em um encanamento de uma casa. Tá? O encanamento da casa vai levar água para dentro da casa, tá? E vai retirar água dentro para casa para o esgoto. Né? E assim são os sistemas de vasos para o cérebro. Então, tem vaso que leva sangue para o cérebro e tem vaso que pega o sangue e leva o sangue de volta para circular no corpo. E aí, assim como no encanamento de uma casa pode surgir alguma bolinha lá, se eu pegar um fogo e colocar no encanamento da casa, pode formar uma bolinha. E essa bolinha deixa a parede do encanamento mais frágil e pode romper o encanamento e a água vazar. Né? Isso pode acontecer nesse vaso que leva sangue para o cérebro. Então, se esse vaso, por algum motivo, ficar frágil, ele pode formar uma bolinha nesse vaso, e essa bolinha é o aneurisma. Tá? Nem sempre o aneurisma é um aneurisma sacular, que a gente chama, que é quando forma a bolinha. Às vezes o aneurisma ele pode ser por comprometimento de toda a parede do vaso, de toda a circunferência, mas no final das contas é uma região que está fragilizada na parede do vaso e facilita um sangramento cerebral. Tá? Sempre é necessário tratamento? Não, certo? Então, nós devemos observar alguns fatores, tá? O tamanho do aneurisma, além do formato dele, a localização do aneurisma, pois podemos ter aneurismas em diversas artérias, tá? Então, o formato, tamanho, localização, paciente, se é um paciente que já teve histórico de sangramento prévio ou não, de algum aneurisma, se é um paciente que tem idade maior ou menor do que 80 anos, 70 anos, então a idade é extremamente importante. E fatores de risco, como histórico na família, tá? Se tem pressão alta ou não. Então, são diversos fatores que nós levamos em consideração para pensar se vai tratar ou não vai tratar, certo? Se
Avaliando todos esses fatores, chegarmos à conclusão que o risco de sangramento desse aneurisma é alto, então é um paciente candidato à terapia, que pode ser terapia cirúrgica aberta pelo crânio, tá? Ou uma terapia cirúrgica endovascular, por terapia endovascular. E isso também, se eu escolher um ou outro, vai depender também de todos esses fatores. Tipo um cateterismo. Isso, Exatamente. exato. Agora deixa eu falar com a doutora Larissa. Vamos falar aqui de enxaqueca, de dor de cabeça. Porque tem pessoas que passam a vida inteira sofrendo, que já se acostumaram, né? Isso eu tenho mesmo. enxaqueca e pronto. Naquele dia eu tô com enxaqueca, vou ficar em casa, vou ficar num quarto escuro. Mas o que é que tem avançado no tratamento da É enxaqueca? interessante que você falou, né, Juliana? Eu vou ficar no quarto escuro. Então, você mostrou como a enxaqueca ela é incapacitante. Né? Então, por definição, é uma dor incapacitante, é de moderada a forte intensidade. Né? A enxaqueca ela não é só a dor, ela vem com sensibilidade à luz, que você falou. Né? Às vezes, até intuitivamente, você já vai dizendo, né? Sensibilidade à luz, ao barulho, ao cheiro, enjoo, vômito. Então, ela é, por definição, incapacitante. Uma das grandes causas de falta ao trabalho, não é isso? Então, a gente precisa entender ela com a gravidade que ela tem no impacto na qualidade de vida. Ela é uma dor de cabeça primária, então ela não põe em risco, né, a minha vida, como as doenças agora que Daniel falou. Mas ela traz uma morbidade ao paciente, ela atrapalha muito a vida dele. Né? Então, para entender o tratamento, que você perguntou dos avanços, primeiramente a gente tem que entender também que ele é dividido em tipos de tratamento. E o primeiro, que eu acho mais importante, é a qualidade de vida. Né? Quem tem enxaqueca sabe que tem o gatilho, né? Por quê? Porque o estilo de vida é a peça-chave do tratamento. Não adianta eu propor um tratamento avançado, mais moderno, que vem, se o paciente não faz o dever de casa, como eu falo para eles. Né? Então, qualidade do sono. Né? Precisa a gente conversar com o paciente. Eu falo que é uma das consultas mais longas, porque a gente precisa educar o paciente a dormir bem. Atividade física, eu diria que, na minha experiência de rotina de consultório, é o que faz mais diferença na vida do paciente que tem enxaqueca. Atividade física regular, dieta balanceada, certo? Água, beber bastante água, evitar excesso de álcool, não fumar, o tabagismo atrapalha demais. Peso, o paciente tem que estar no peso adequado. Então, jejum prolongado, quando a gente passa muito tempo sem se alimentar. Então, essa é a pedra-chave. Certo? A peça fundamental. Depois nós temos o tratamento da crise, né? Quando a dor já chegou. Eu vou fazer de tudo, eu falo para os meus pacientes, vamos tentar não deixar ela chegar. Mas ninguém vai conseguir viver numa bolha, né? Até porque é uma doença que não tem cura. Certo? Então, quando ela vier, eu preciso tratar. E o tratamento da fase aguda, da crise, ela precisa começar no início da dor. Se eu deixar a enxaqueca ficar muito forte, vai ser mais difícil de eu tirar. E aí tem grupo de medicamentos, a depender do perfil do paciente, eu posso usar analgésicos, anti-inflamatórios, para a gente tirar a dor. Porém, Juliana, se a gente começar a usar muito, não dorme bem, não faz atividade física, a dor fica voltando, o que é que vai acontecer? Vou ficar abusando dos analgésicos. E aquela dor que era esporádica começa a ficar crônica. Ela começa a recorrer, a medicação já não faz mais efeito e a dor começa a voltar. Você desaprende a combater a dor, fica dependente do analgésico e a dor vai começar a ficar crônica e eu vou precisar de um tratamento preventivo. Quando o paciente tem uma cefaleia crônica, uma enxaqueca crônica, mais de 15 dias de dor no mês, ou dores muito fortes que precisam ir num pronto-socorro, ele não consegue abortá-la, como a gente fala, a gente vai instituir um tratamento preventivo, que é onde entra a sua pergunta. Temos medicações que são utilizadas para outro grupo de doenças, anticonvulsivantes, antidepressivos, medicação de tontura que a gente usa continuamente, regularmente, pede para o paciente mudar o estilo de vida e faz um tratamento para que a dor não fique voltando por 6 meses ou mais, a depender de cada paciente, geralmente mais. E existem também medicações injetáveis, como o Botox, a toxina botulínica, né? A gente faz aplicação em alguns pacientes que necessitam, 31 regiões do protocolo que a gente utiliza, também para minimizar a recorrência da dor. Certo? E aí a pergunta, aí a mulher que está vendo, eu tenho enxaqueca, será que esses 30 pontos vai também fazer algum efeito? Eu também vou tirar a ruguinha, vou tirar a enxaqueca, dá para conciliar? Temos alguns pontos, né, região temporal, aqui na região occipital, mas os pontos
Na fronte pode ser que ajude, tá? Eu não faço a parte estética, encaminho para os meus colegas, né, dermatologistas, mas aqui nessa região, entre as sobrancelhas, vai ajudar. Mas o que a gente vê, a gente brinca com isso, né, com a parte estética, mas o paciente, como você falou, com enxaqueca, ele é tão resistente, né, eu digo como portadora também, a dor, que às vezes eu falo, olha, vai doer um pouquinho, ele diz, doutora, tudo para eu ficar sem dor, né? Não é isso? Exatamente. E a enxaqueca, em algum momento ela pode ter um tratamento cirúrgico ou não? É sempre esse controle das crises ou tem uma enxaqueca muito crônica que não se resolve, que não passa? É o tratamento clínico. Sempre tratamento clínico, né? Com essa abordagem comportamental, é o tratamento de escolha para enxaqueca, tá? O diagnóstico também é clínico, tá, Juliana? Então, os pacientes vêm, doutora, você não vai pedir nenhum exame, né? Então, aqueles sinais de alarme que eu te falei é para saber se eu vou precisar de algum exame. Né? Às vezes o paciente é submetido à radiação, tomografia. Doutora, eu já fiz mais de 5 tomografias e não tem nada. Por quê? Porque esses exames são para ver o quê? Alteração estrutural. Tumor, aneurisma. Ele não vê a dor, certo? Então, o diagnóstico da enxaqueca é clínico. Nós pedimos alguns exames, geralmente quando nós achamos que não é enxaqueca, certo? É uma doença mais prevalente em mulher jovem. Então, como eu falei, não é normal uma enxaqueca começar tardiamente. Pode ser que aconteça? Pode, mas é um sinal de alarme. Então, o paciente lá com seus 60 anos nunca teve enxaqueca, tem uma dor de cabeça muito... Então, eu vou chegar para ela e dizer, não, isso é enxaqueca. Eu preciso o quê? Investigar, certo? Mas quando a clínica de enxaqueca preenche os critérios, não necessariamente eu vou precisar de exame, não. Em sua maioria, não. Tá? Tem que confiar no seu médico, não é isso? No caso das mulheres, quando chega o período da menopausa, perimenopausa, isso. Essa enxaqueca pode surgir nesse momento? Pode piorar, né? E surgir, a enxaqueca, ela pode surgir em qualquer fase da vida. Tem criança com enxaqueca, tem idosos com enxaqueca. O mais comum é surgir na adolescência e no adulto jovem, tá? Mas na região do climatério, ali no início da menopausa, descompensa uma enxaqueca prévia, é muito comum. Paciente, eu tinha muita enxaqueca na minha adolescência, doutora, mas eu estou muitos anos bem quando chega no climatério. Do mesmo jeito, a menopausa, pela questão hormonal, tem uma tendência a enxaqueca ficar mais quietinha, né? Ela fica ali mais branda, adormecida. Curar, a gente não pode falar em cura, né? E na gravidez, tá? Na gravidez, as mulheres, os estudos mostram, na teoria, na prática, a gente vê que tem menos crises. Lógico, como eu te falei, é multifatorial, certo? Tem gravidezes e gravidezes, não é isso? Às vezes o paciente está dormindo muito mal, está muito estressada, muito ansiosa, e mesmo grávida tem mais crises, né? Mas, em geral, pela questão hormonal, na gravidez e na menopausa, ela tende a se acalmar. Mas não é a regra, Gil, é uma doença muito variável. Ótimo. Você falando e eu lembrando da dor de cabeça tensional. Não tensional Sim. aqui nessa região e dá uma dor de cabeça grande. Sim. Por isso. É o que, geralmente? A cefaleia tensional, a gente brinca que é a cefaleia do não, né? A enxaqueca é a cefaleia do sim. Tem intolerância à luz? Sim. Né? É forte? Sim. A enxaqueca é mais de um lado da cabeça? Sim. Né? Enjoa, vomita? Sim. Já a cefaleia tensional seria a do não. Ela não pulsa em geral, isso também não é a regra, mas ela tende a ser aquele peso na cabeça toda, diferente da enxaqueca. Ela tende a ser aquela dor mais em peso, em pressão, pega toda a região da cabeça, ou mais na fronte, mais na nuca. Não costuma ser tão incapacitante quanto a enxaqueca, ela é mais leve a moderada, então você consegue fazer suas atividades do dia a dia, não vem com enjoo, não vem com vômito, certo? Então, é a dor mais da tensão muscular, do sono mal dormido, seria aquela dor de cabeça mais habitual do dia a dia, tá? E o tratamento também. Medidas de melhor qualidade de vida, tratamento para tirar a dor e, quando está muito frequente, tratamento preventivo. E aí é interessante que ela pode ser fruto de quê? De uma doença de se confundir, né, com a doença de coluna, aquelas cefaleias cervicogênicas, né, que eu vou investigar, acho que é uma cefaleia tensional e, na verdade, o paciente tem uma hérnia de disco, né, uma doença na coluna. E aí eu peço a ajuda dos meus colegas ou do meu esposo, dos neurocirurgiões. Como é a característica desse tipo de cefaleia, doutor Munir? Bem, é uma dor de cabeça, né, que geralmente é uma dor de cabeça na região occipital, né, e cervical. Se eu tenho uma dor de cabeça na região
nessa região secundária, é um problema na coluna, né, o paciente vai ter alguma alteração no exame de imagem na coluna. Então, teremos uma hérnia de disco, uma protusão discal que pode estar comprometendo uma raiz que está saindo da coluna. E aí, geralmente, é uma dor que também é acompanhada de uma dor no braço, tá, que a gente chama de braquialgia, certo? Então, pode ser uma dor em choque, tá, que vai para o braço. E aí, durante a avaliação no consultório, nós conseguimos identificar qual raiz que pode estar comprometida. E aí, o exame de imagem, geralmente a ressonância, vai nos dizer se é uma dor que bate ou não com a alteração na imagem. E aí, se bate com a alteração na imagem, tá? E o paciente tem apenas dor, não que a dor não seja importante, mas que seja apenas dor sem fraqueza muscular, tá? E seja uma dor que dê para controlar com medicações, geralmente não precisa de tratamento cirúrgico, tá? Nós acompanhamos, porque pode evoluir com uma piora, tá? E via necessitar de tratamento cirúrgico. A questão da região cervical, o que nos traz maior atenção é porque nós temos a medula nessa região. Então, a medula é uma estrutura que, vamos dizer assim, agrega todos os nervos que descem aqui do cérebro e vão para o resto do corpo. Então, se eu tenho uma lesão na medula, eu vou comprometer uma boa parte do corpo, tá? E aí, na região cervical, é uma região de medula alta que compromete tanto o movimento de braço, movimento de perna, pode alterar respiração. Então, é uma região onde nos deixa mais atento, tá, a problemas nessa região. Às vezes o paciente tem poucos sintomas e a imagem é muito importante. Às vezes o paciente tem muito sintoma com imagem não tão importante. Então a avaliação vai ser de caso a caso, mas sempre chamar a atenção porque na região cervical é uma região mais delicada por ter medula. E as cirurgias de hérnia de disco também avançaram, né? Bastante. Avançaram. Então, atualmente, né, se pensarmos hérnia de disco na cervical, é um tratamento um pouco diferente da lombar, tá? Vamos lá, cervical. Então, na cervical, hérnia de disco, geralmente o tratamento é com corte aqui na região cervical, tá? Um corte pequeno aqui na região anterior e nós chegamos até a região do disco, tá? Pode ser feito o tratamento por endoscopia, certo? Que já é um avanço no tratamento. Mas aí na região cervical tem que ser uma hérnia mais lateral, tá? Que dê pra gente entrar com o endoscópio aqui por trás e tratar essa hérnia, certo? Na região lombar, como é uma região que não tem mais medula, tá? Dá pra gente tratar as hérnias de disco via endoscopia, tá? Entrando por trás, que a gente chama, tá? Então faz uma incisão nas costas, certo? Incisão de geralmente 7 milímetros, tá? E coloca os aparelhos para realizar a endoscopia. Então isso é um avanço muito grande, visto que até tempos recentes a gente teria que fazer um corte de 3 a 4 centímetros nas costas. Tá? E o paciente ficaria 24, 48 horas internado. Com endoscopia, o paciente fica 4 horas no hospital e recebe alta depois. E a recuperação? A recuperação é sempre com cuidado para evitar pegar peso, né? Subir e descer a escada, realizar agachamento. Isso é um cuidado que vai ter nos dois. Só que o paciente da cirurgia tradicional, a lesão muscular é muito maior do que do paciente da cirurgia endoscópica. Então, a recuperação com melhora de sintomas e volta à vida normal, aquele com o paciente da cirurgia endoscópica vai ser mais rápido. Tem, assim, um estimativo, um percentual? Geralmente, se comparar as duas? O paciente da cirurgia endoscópica, ele tem uma melhora extremamente importante, tá? Logo após a cirurgia, certo? O paciente da cirurgia convencional também. Só que como tem a dor muscular, aquele paciente da cirurgia convencional demora um pouco mais, 2, 3, 4 semanas para conseguir se recuperar melhor. Aquele paciente da endoscopia, na semana seguinte ele está querendo voltar às atividades dele e a gente tem que segurar. Então, todo paciente que a gente opera de hérnia de disco na lombar e faz tratamento por endoscopia, a primeira coisa que eu falo para o paciente antes da cirurgia é: você vai melhorar muito. Só que se você não obedecer o repouso, né, que é um repouso relativo, tá? Então, evitar fazer maiores esforços, essa hérnia vai voltar. Então, por mais que você se sinta muito bem,
Esse é o maior risco, porque você vai achar que pode fazer tudo, e ele não pode. A dor tá ali, né? Ai, tá tudo tranquilo. Isso. Já está resolvido, né? É igual a mulher que faz cesárea e não sente dor depois e vai, daqui a pouco estragou os pontos. Exatamente. Né? Rompeu os pontos e vem as consequências. Você está querendo que eu leve carão hoje, né? Por quê? Você fez isso, foi? Não rompeu os pontos, mas eu senti muita dor. Doutora Larissa, doutor Daniel, muito obrigada. Foi um prazer. Nossa, Eu é um agradeço. tema, né? A gente pensa em neurologia, em neurocirurgia, a gente já imagina algo assim bem distante, algo grave. Mas assim, a gente conseguiu conversar de uma maneira tão leve e levar informações importantes para quem está vendo e para que as pessoas saibam a quem recorrer quando tiver determinado sintoma. Verdade. Vou deixar as câmeras aqui abertas para você fazer aquele alerta final, aquele conselho final para quem está acompanhando. Eu acho que o conselho, o que a gente vê no nosso consultório, não na neurologia, mas na medicina, né? Que as doenças precisam de disciplina, de rotina, né? De bons hábitos de vida, né? Você falou de aneurisma, um dos grandes causas de aneurisma é o quê? Cigarro, né? Pressão alta, o que é que causa pressão alta? Cigarro. Então, bons hábitos, deixar esses hábitos que trazem muito malefício, malefícios graves, que a gente às vezes não tem noção. Por quê? Porque são silenciosos. Né? O aneurisma a gente só vai saber que tem muitas vezes quando sente a dor, quando já rompeu. Né? Então, se a gente cuidar da nossa máquina, né? Da nossa máquina que é uma máquina mais impressionante, mais maravilhosa, a gente vai evitar muita doença ou vai controlar o que a gente não pode evitar. Doutor Daniel, que já pega as encrencas maiores. Eu teria alguns pontos a chamar a atenção. O primeiro, como Larissa falou, é extremamente importante a atividade física. Né? Então, um dos principais tratamentos para dores na coluna é a atividade física. Porque atividade física nós vamos fortalecer a musculatura e isso aumenta a sustentação para a coluna, tá? Então não que vá desaparecer a hérnia vai continuar muitas vezes ali, certo? Mas com a maior sustentação na coluna, nós teremos menos sintomas relacionados a uma hérnia de disco, por exemplo, né? Outro ponto para chamar a atenção, e aí é falando muito dos prontos socorros aqui do nosso estado, né? O volume que nós temos de atendimento a pacientes vítimas de traumatismo crânioencefálico ou de traumatismo na coluna secundário após um acidente de moto é muito grande, tá? Então eu faço um apelo a todos vocês que costumam pilotar, né, suas motos, a tomar cuidado, não ingerir bebida alcoólica, né, sempre utilizar o capacete. Tá? Então nós estamos no mês de abril, nós temos o Abril Amarelo, tá? Que está relacionado ao acidente de trânsito. Então é extremamente importante, tá? O uso de capacete, não ingerir bebida alcoólica, porque muitas vezes você vai fazer isso, na grande maioria das vezes ou sempre você vai fazer isso, não vai ter nada, mas eu atendo quem sofre o acidente, né? Então são pessoas que muitas vezes ficarão acamados, né, para o resto da vida. E outro ponto também que eu gostaria de chamar a atenção próximo mês é o mês de maio, é o Maio Cinza, tá? E aí nós chamamos a atenção para o tumor cerebral, tá? Então, o tumor, não que a gente vá atrás, todo mundo vai fazer ressonância de crânio, nada disso, tá? Mas nós temos no homem, né, a forma da gente pesquisar alguns tipos de câncer, como câncer de próstata, né? Na mulher, o câncer de mama, tá? Então, sempre importante, né, os exames preventivos, né? A mulher tem o câncer de colo uterino, tem o câncer de mama, o homem o câncer de próstata, o cuidado com a utilização de cigarro, né, para o câncer de pulmão. Então, todos esses são tumores que podem levar a metástase, né, cerebral, metástase na coluna. Então, a prevenção é o melhor dos caminhos. Então, a prevenção para o acidente é o uso do capacete, não usar bebida alcoólica. A prevenção para o tumor é fazer os exames preventivos que existem, né? Então, a prevenção para dor na coluna é realizarmos atividade física, entendermos, como a Larissa falou, nós somos máquinas, né? Então, máquinas precisam de cuidados preventivos, assim como o nosso carro, tá? Então, essa mensagem que eu gostaria de passar. Nós somos máquinas tão perfeitas que vai se adaptando
Um carro Isso. que anda com gasolina, se você botar água, ele vai parar, não vai andar, né? Exatamente. Mas o nosso corpo é uma máquina tão perfeita que ele vai se Isso, ajustando vai se adaptando, até exatamente. chegar lá na frente e não aguentar Não mais. aguenta Então não vamos Exato. forçar, Isso. não vamos estragar a nossa máquina. Exato. Perfeito, Exatamente. perfeito. Obrigada, doutora Foi um prazer. Larissa. Obrigada, doutor Obrigado. Daniel. E muito obrigada a você que acompanhou, já compartilha aí no grupo da família, compartilha com os amigos, porque como a gente viu, são informações muito importantes e simples que você pode colocar em prática e prevenir aquela enxaqueca, prevenir doenças mais sérias também. Obrigada.